Olá, bom dia, povo abençoado por Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma manhã, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Somos gratos ao Senhor por tudo, pela noite, pelo sono, pois Ele nos concedeu um sono tranquilo e reparador. Mas você que não dormiu bem à noite, eu te desejo um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, que o Senhor continue te abençoando, renovando as tuas forças. Assim como Ele renovou esse dia hoje, as misericórdias do Senhor já se renovaram hoje. Que a tua vida seja uma vida de renovo, seja uma vida abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos consagrar nossa vida ao Senhor. Tudo que nós vamos fazer hoje, nesta quinta-feira, consagre ao Senhor. Aleluia! Vamos ouvir o nosso pão diário. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e os versículos do 6 até o 13, que nos diz assim: Como, pois, recebeste o Senhor Jesus? Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados sobre edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidados para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis crucificados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo, da carne, e a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estiverdes mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Olha aí, Paulo escrevendo essa carta aos Colossenses, Paulo falava ali, né, para eles. Paulo estava, às vezes Paulo precisava viajar para outro lugar e ele se comunicava através de cartas. Também quando ele esteve preso, né, ele se comunicava. Às vezes ele viajava com Timóteo para fazer outros trabalhos, né, fazer evangelizações, fazer a obra do Senhor em outro lugar. Ele aí, quando demorava, se comunicava com os outros através de cartas. E o período que Paulo esteve preso também, ele comunicava com as igrejas através de cartas, né? E ele aqui estava escrevendo, alertando, né, dando uma advertência ao povo, né, aos cristãos, acerca das falsas doutrinas. Porque agora, quando o povo se convertia, Paulo pregava, o povo se convertia, mas sempre tinha aqueles que ficavam rondando, procurando lançar uma semente maligna no coração das pessoas, né? E tentando arrancar aquela fé do povo. E aí Paulo, ele cuidava, ele ganhava as ovelhas para Cristo, mas ele cuidava. Mesmo distante, ele enviava cartas
alertando as pessoas, né? Cuidado, né? Você já recebeu o Senhor Jesus, andai com Ele, porque quando nós recebemos o Senhor Jesus, aceitamos Ele como o único suficiente Salvador das nossas vidas, nós passamos a andar com Cristo. Agora nós também temos que ter um pastor, como aquele povo tinha o pastor Paulo, né? Naquela época era apóstolo, o apóstolo Paulo, né? Tinha os discípulos dele também que ajudavam muito eles, né? Tinha os colegas da fé que era firmado ali na presença de Jesus Cristo, que eles não deixavam aquela fé por nada, mas tinha outros que já, né, com certeza Paulo detectava que eles eram frágeis, era vaso de barros frágeis, que qualquer vento de doutrina eles se distanciavam, eles, né, deixavam de crer na salvação. Mas hoje não é diferente, amados. Nós temos que não buscar Jesus Cristo, não buscar a presença do Senhor só em casa, mas sim ir à casa do Senhor, ter um pastor, ter alguém para nos ensinar, né? Eu me lembro, há 21 anos, 21 anos, completou agora em abril 21 anos, que eu tomei essa decisão, né? Fiz uma aliança com o Senhor e eu tive um discipulado. Foram 3 meses de discipulado para agora eu estar preparada para o batismo, né? Não tive o privilégio de ser batizada logo, né? Porque eu não era casada, eu morava junto e não fui batizada, mas fiquei ali, né? Participava do grupo e uma bênção, né? Fui muito bem instruída naquela congregação, né? Na Bahia, Lauro de Freitas. Foi muito rico para mim ter participado de um discipulado, escola bíblicas dominical, me ajudaram muito, círculo de oração, tarde de bênção, culto de ensino, foi muito bom até hoje, né? O que eu aprendi, eu carrego comigo, né? E o que nós aprendemos não é bom para os outros só. O melhor é para nós mesmos, que o que a gente aprende, tem dentro de nós, ninguém vai arrancar. Vai morrer conosco. Mas nós não podemos aprender e se calar. Nós temos que passar adiante, como Paulo. Paulo se converteu ao Senhor. Paulo não guardou os ensinamentos de Jesus só para ele. Não guardou o evangelho, a palavra só para ele. Ele levou adiante para outras pessoas. E ele cuidava bem das ovelhas, né? A ponto de alertar: cuidado com os falsos profetas, cuidados com as falsas doutrinas, né? E a gente sabe que tem muitas falsas doutrinas. Hoje eu estava ouvindo, ontem eu estava ouvindo uma moça, né, a qual não me cabe falar o nome, e ela falando é bom, mas quando você vai ver o conteúdo, não tem evangelho, não tem Bíblia, né? É para saciar ego. Tem pessoas que estão pregando para saciar o ego do outro, né? E é isso que a humanidade quer ouvir, né? Você vai vencer, quem te persegue vai cair, e quem te desejou mal vai fazer, entendeu? São pregações que, se a pessoa não tiver conhecimento dentro da palavra, vai dizer: essa é o cara, essa é a pregadora, entendeu? Por isso que nós temos que comer Bíblia, conhecer a palavra do Senhor diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não temos que ir por vento de doutrinas, né? Temos que ver o que alguém está pregando, se está dentro da palavra. Nós podemos ir profetizar, podemos entregar bênçãos da parte de Deus, mas tem que estar aqui, ó. Bíblia. Pregar a Bíblia, pregar a palavra. Não é só pregar aquelas insultos. Tem pessoas que pregam só insultos, né?
Então nós não temos que ir por filosofias vãs, utilizadas por homens, né? Tem filosofia que é humana, filosofia do homem, que só vai servir para esta vida, mas para salvação, para conhecimento eterno, para a vida eterna não serve, né? Nós temos que aprender sim, né? Saber nos defender do homem mau, mas é dentro da palavra. Nós vamos vencer na oração, no jejum, né? De andar com Deus, né? Como Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço por andar, te conhecer, né? Uma coisa é você ouvir alguém falar, outra coisa é você ter intimidade, é você descer na presença de Deus e ouvir Ele falar. E Deus, Ele não massageia ego de ninguém. Se você estiver errado, Ele fala, você está errado, está errado. Deus fala. Só que Ele fala com educação, Deus é educado. Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Ele não é invasor, Ele é educado. Amém? Louvado seja Deus. Tem na ilustração de hoje, fala assim, sobre, né, quando Jesus cancelou o registro de acusação contra nós, a penalidade por nossos pecados na cruz. Ele destruiu os poderes que nos controlavam, tornando-nos enraizados e edificados e vivos com Cristo. Nele temos o poder para resistir aos ataques do inimigo e florescer em Jesus, exibindo uma vida de verdadeira beleza. Tá vendo? O que Jesus nos ensinou, foi Ele quem nos ensinou, não foi o ser humano, foi Jesus. E Paulo pregava Jesus, Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo não pregou conteúdo dele mesmo, ele pregou no amor de Cristo. Que aquele que nos persegue, nós temos que orar. Orai pelos teus inimigos. Amai os teus inimigos, né? Mas tem pessoas que pregam que tem que amar quem ama a gente. Não. Nós temos que amar os inimigos. É difícil, mas não é impossível. Quando a gente pede a Deus, Ele dá. Se você não tem amor, peça que Deus te dá. E não se deixa ser levado pelos ventos de doutrina, não. Amém? Deus, torna a minha vida bela para ti e ajuda-me a resistir o inimigo por meio do teu amor. Que o Senhor venha nos ajudar a resistir o inimigo por meio do amor de Cristo, que já foi derramado em nós. Amém? Deus abençoe, ótimo dia, e que esta palavra venha falar profundamente ao teu coração neste dia de hoje. Amém?